porque informação e opinião é agora no Arena. E vamos começar o programa de hoje acompanhando os lances da derrota do CSA para o Botafogo. O azulão não conseguiu fazer um bom jogo e voltou do Rio de Janeiro sem pontuar. Apenas 4 pontos separam os dois times na tabela. O CSA é um adversário direto e o botafoguense só pensa na vitória para se manter afastado da zona de rebaixamento. É necessária a vitória hoje, é importantíssima. O Botafogo tem quase que a obrigação de vencer. A gente está na luta contra a Degola, realmente é um jogo, não diria nem de 3 pontos, mas sim de 6 pontos. 3-0, também um gol do Luiz Fernando, eu acho que um do Gabriel e também um do Diego Souza. O Parintins vai fazer com que o Botafogo jogue diferente do que vinha jogando. Já vejo diferença hoje, começando com o Rangel no ataque, o Diego Souza um pouco fora da área buscando o jogo. E estou com expectativa boa. Mal a bola rolou e o Botafogo já arriscou a primeira, com Vitor Rangel de cabeça. Luiz Fernando saiu em velocidade, cruzou e Luciano Castan fez contra. Gol do Botafogo, 1-0. Aos 35, falta frontal para o Botafogo. Cícero cobrou e o goleiro João Carlos fez a defesa. Em jogada de contra-ataque, Léo Valência toca para Luiz Fernando, que chuta, mas para fora. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Apodi chutou de fora da área e Gatito mandou para escanteio. Cobrança na área e mais uma vez Gatito defendeu. No segundo tempo, Léo Valência cruzou na área, João Paulo ajeitou de cabeça e Vitor Rangel quase ampliou. Pênalti para o CSA. Ricardo Bueno cobrou no canto, Gatito chegou a tocar nela, mas foi gol, tudo igual, 1-1. Aos 24, Gabriel lançou para Igor Cássio, que estufou a rede, para colocar o Fogão na frente mais uma vez, 2-1. Falta em Diego Souza e o CSA ficou com 1 a menos. João Vitor já tinha amarelo e foi expulso. Mais uma chegada do Botafogo, cruzamento de Marcinho, a bola passa por Vitor Rangel e Igor Cássio finalizou, para fora. Aos 40 minutos, Léo Valência bateu colocado, mas João Carlos se esticou para espalmar. Marcinho saiu carregando e arriscou. Ele mesmo ficou com o rebote e tentou mais uma vez. João Carlos defendeu. O CSA ainda tentou mais um ataque, mas acabou assim mesmo. No segundo jogo, sob o comando do técnico Alberto Valentim, o Botafogo venceu o CSA por 2-1 aqui no estádio Newton Santos. E para o porta-voz do Azulão, o resultado de ontem foi decepcionante. O Bruno Moura acredita que o CSA poderia ter pontuado contra o Botafogo. Vamos ver. Fala aí, galera do Arena, beleza? Aqui é o Bruno Moura do canal Resposta Bola. Tô aqui para falar de mais um jogo do CSA. Um jogo com resultado decepcionante. Pelo jeito que o Botafogo se comportou durante toda a partida, o futebol que o Botafogo apresentou, o CSA não poderia ter saído com essa derrota. Algumas condições do jogo também afetaram esse resultado, né? Mas também pesou demais essa derrota por causa dos outros resultados. O Ceará ganhou, Cruzeiro ganhou, Fortaleza ganhou, então complicou mais ainda a vida da gente aí no quesito classificação. No começo do jogo, o CSA foi até inteligente. Aquele abafa inicial do Botafogo, a gente conseguiu controlar um pouco, dominou um pouquinho o jogo e quando estava começando a gostar da partida, uma infelicidade, um gol contra lá que matou um pouco a confiança do time e não conseguia mais sair jogando, não conseguia mais tocar a bola, não tinha mais confiança para jogar. No segundo tempo, uma cutucada no Jonathan Gomes, que não vem fazendo boas partidas nos últimos jogos. Ao invés de tirar o Alexandre, que também estava mal, tirou o Jonathan Gomes já para dar aquele recadozinho para ele acordar. E aí o próprio Ricardo Bueno fez o gol de empate e logo depois, outro vacilo da defesa, né? O Carlinhos dando condição para o jogador que saiu na cara do gol e um balde de água fria ali pra gente o segundo gol. Também logo depois, a expulsão do João Vitor, né? Acabou com o jogo ali, o time do CSA não conseguia mais jogar, não tinha energia, tava abatido, foi realmente um balde de água fria ali no segundo tempo. Mas é isso, Série A é complicado mesmo. Bola pra frente, ainda tem muito jogo e a gente tá vivo aí na competição.
Valeu, galera, um abraço, análise completa tá lá no YouTube da gente, hein? Acompanha lá o nosso canal Espaço da Bola. Valeu, galera, um abração. E vamos ouvir a opinião do comentarista Emerson Júnior sobre essa partida? Se prepara aí, que agora você vai ver uma análise completa da derrota de ontem. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rafa. Um abraço para você e para os amigos de casa. O CSA teve uma rodada tenebrosa nesse Campeonato Brasileiro. Perdeu o seu jogo para o Botafogo e, de quebra, os seus adversários diretos venceram as suas partidas, com exceção do Fluminense. Primeiro, com relação ao jogo em si, essa estratégia que é adotada, eu falo isso já há muito tempo pelo técnico Argel, é preciso que o CSA tenha uma eficiência defensiva. É lógico que no decorrer da partida, uma ou outra situação, um ou outro jogador pode falhar. É inevitável, é da bola, é do futebol isso acontecer. Mas o CSA precisa apresentar consistência defensiva. E ontem, o que o CSA apresentou foi uma displicência defensiva. Inclusive, o gol do Botafogo sendo marcado. No primeira parte ali do primeiro tempo, volta dos 15 minutos, um gol contra do Luciano Castan. Naquela ocasião, eu classifico como uma temeridade. O cruzamento foi feito, ele foi cortar, a bola pegou na canela e foi contra a sua meta, contra o seu próprio patrimônio, e não deu para o João Carlos fazer absolutamente nada. Depois o CSA empata o jogo, vou falar sobre o jogo ofensivo já, e depois tomou o segundo gol também no lance de displicência defensiva, quando o jogador da equipe do Botafogo estava muito em condição normal. Condição essa dada pelo Carlinhos. O jogador, uma jogada centralizada que, inclusive, o grande objetivo defensivo do CSA é evitar esse tipo de jogada, é povoar a frente da área, montar uma linha ali de volantes, uma fortaleza na frente da área para que possa dar as extremidades para o adversário fazer cruzamento, já que a bola aérea defensiva do CSA é muito boa. No jogo de ontem, um primeiro gol surgiu de um cruzamento a meia altura, o gol foi contra, e o outro de forma centralizada, quando o CSA não tinha reposição nenhuma, já que estava avançando, estava atacando lá no comando do ataque. Agora, uma coisa precisa ficar muito bem clara: isso que está acontecendo com o CSA, que aconteceu no segundo tempo, sobretudo contra o Atlético Mineiro aqui no Rei Pelé, e ontem contra o Botafogo também na segunda etapa, é por conveniência da competição. O CSA a trancos e barrancos, com o Argel improvisando o Dauan na lateral direita, improvisando o Apodi como atacante de ponta lá na frente, improvisando o Jonathan Gomes como um homem de criação, fazendo essas improvações, o time deu liga, mas é um time, o CSA não tem um elenco, e nessa altura da competição, inevitavelmente, ele precisa rodar elenco, porque pede jogador por ordem médica, além das questões disciplinares, e quando isso acontece, a modificação, ela não surte o efeito, a performance não é mantida do time. Para você ter uma ideia, no comando do ataque, já que o CSA claramente nessas últimas partidas abriu dois atacantes no corredor de ponta com um centroavante centralizado, ele perdeu a velocidade no jogo de ontem, não tinha o Bustamante. A opção para dar velocidade era o Varley, um garoto, 19 anos, contratado do Santa Cruz, está na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador mostrou que é insinuante, que tem personalidade, mas não é agudo. Ele conseguiu manter a velocidade, mas o CSA não atacava pelo lado dele. Só atacava pelo lado do Apodi, que por sua vez estava em ritmo desacelerado. Muito provavelmente por conta dessas cargas de jogos. Quer dizer, ontem não contou com o Bustamante. Na outra rodada, que foi no jogo aqui contra o Atlético Mineiro, não contou com o Ricardo Bueno. Na outra não contou com o Apodi. Na outra não contou com o Jonathan Gomes. E vai perder jogador por conta disso. São jogadores do comando do ataque, do jogo ofensivo do CSA, que é na conta do chá. O CSA não tem reposição, não tem recomposição quando precisa fazer modificação por ordem médica ou por questões disciplinar. Para concluir, eu comentei no início dizendo que a rodada foi tenebrosa, foi desastrosa para o time do CSA. E o CSA precisa fazer a parte dele. Nunca na história desse Campeonato Brasileiro de pontos corridos, um time que conquistou 12 vitórias caiu. O CSA tem 6, precisaria de mais 6. Né? Agora o CSA precisa saber, e essa é a grande questão, como o time azulino vai se encontrar depois dessa sequência, que ainda tem pela frente o Corinthians, o Flamengo na ordem, o Corinthians, o Atlético Paranaense e o Grêmio. No jogo de ida, quando enfrentou essa sequência, contando com o jogo do Botafogo, fez apenas um ponto, que foi contra o Grêmio aqui no estádio Rei Pelé. Precisa saber como é que o CSA vai se encontrar depois dessa sequência, que aí teoricamente vai ter jogos mais fáceis. A partir de agora, todo mundo com o dedo cruzado, torcendo contra as equipes que estão muito próximas, principalmente nas próximas rodadas, já que a possibilidade do CSA ter uma pontuação alta nesses próximos 4 confrontos é muito pouca. Portanto, é secar, torcer, zicar os adversários ao longo da competição. Um abraço, Rafa. Segue você aí no comando do Arena.
Valeu, Emerson. Agora vamos ao portal op9.com.br e o destaque de hoje são os alagoanos Roberto Firmino e Marta. Isso porque ontem a revista France Football divulgou a lista dos candidatos ao prêmio Bola de Ouro. O atacante do Liverpool, Roberto Firmino, apareceu entre os 30 finalistas na categoria Melhor Jogador. Já a alagoana Marta vai ter a oportunidade de conquistar sua 7ª Bola de Ouro. Os vencedores serão anunciados na cerimônia realizada no dia 2 de dezembro. Para mais informações, acesse op9.com.br. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta o papo é CRB. Não sai daí.